um caso que tomou uma repercussão internacional, né? É o caso em que 2 crianças foram encontradas mortas, esquartejadas. Realmente os corpos existem, exceto as cabeças que nunca foram encontradas. De uma menina de idade aproximadamente 12, 13 anos, né? E um menino de aproximadamente 8 anos de idade. Muito emblemático na minha carreira. Foi o meu primeiro dia na delegacia de homicídios, né? Quando eu assumi a delegacia de homicídios de Novo Hamburgo, foram encontrados os corpos, né? E aí, a partir então, a gente deu início a uma investigação. A gente não tinha nada. Tinha testemunha, não sabíamos e até hoje não se sabe de onde eram as crianças. Não tem testemunha, não tem câmera de vigilância, não tem celular, não tem nada, nenhuma prova. Nós estávamos completamente no escuro, mas trabalhando diuturnamente para elucidar esse caso. E quando eu estava de férias, então, eu saí, 10 dias que eu saí de férias, o caso estava resolvido. Eu achei aquilo muito estranho, porque a gente trabalhava dia e noite naquele caso e não tinha nada. Em 10 dias, o delegado que entrou para me substituir simplesmente resolveu, entre aspas, o caso, né? Então, saiu em toda a mídia, no Brasil inteiro e também na Argentina, que as crianças tinham sido sacrificadas num ritual satânico de prosperidade. Caraca. E aí, para minha surpresa, eu estava em Foz do Iguaçu, no Paraná, e acompanhando o caso de longe, né? E aí começou a surgir testemunhas que fizeram reconhecimento, inclusive das pessoas que teriam participado do ritual, que seriam 7 pessoas, né? O número 7 é bastante emblemático, nesse caso tudo era 7, né? 7 pessoas participaram, daí parte dos corpos foi encontrado, 7 dias depois foi encontrado outras partes dos corpos, e foi quando teve uma entrevista, né? Que inclusive está nas redes sociais aí, uma entrevista ao vivo, e eu acompanhei essa entrevista ao vivo, passou em todos os canais, SBT, Record, Band, na Globo, passou em todos os canais. Teve essa entrevista emblemática aí do delegado, dizendo que era um caso de ritual satânico e que então ele teve uma revelação divina. Eu lembro teve uma revelação disso, divina. Quando os repórteres perguntaram como é que você descobriu isso, aquilo, não, tive uma revelação divina. E assim, na nossa atividade, a gente tem que saber separar, né, a religião do técnico, do jurídico, né? E quando ele falou que teve uma revelação divina, eu já assistindo a entrevista em Foz do Iguaçu, falei, bah... E aí ele começou a se embananar ali naquela, né, começou a se complicar ali naquela entrevista e tal, e isso tomou uma repercussão muito grande, e eu, em Foz do Iguaçu, recebi uma ligação da chefia de polícia. Onde você tá? Eu tô em Foz do Iguaçu. Então, você, caçando tuas férias, volta imediatamente, você vai reassumir o caso. E eu voltei para reassumir o caso, né? Porque eu era o delegado titular, né? Era eu que era o responsável inicial pela investigação. E aí, nós ficamos os dois trabalhando na investigação, porque ele tinha os profetas, né? Como ele dizia, são os profetas que diziam para ele o que tinha acontecido e tal. E eu achava que os profetas eram informantes, a polícia trabalha muito com informante. E aí eu perguntava, não, quem é o profeta, cara? Quem é esse informante aí, né? E aí esse profeta, esse informante, não, é da minha confiança, ele só fala pra mim, e realmente na polícia tem isso, o informante só fala pra quem ele confia, né? Uhum. E aí, então, me debrucei sobre esse inquérito e eu estudei o inquérito detalhadamente. Acho que eu li esse inquérito umas 1000 vezes, de folha a folha, 1000 vezes. Foi quando eu comecei a encontrar algumas incongruências no inquérito, né? E aí comecei a desconfiar. Mas a notícia já estava no ar, como se te fosse realmente um... A coisa ficou, só piorou, porque daí, além da notícia ir no ar, identificaram os 7 assassinos, né? E começaram a ser presos, um atrás do outro, né? E chegou um momento, inclusive, que a gente teve 5 suspeitos presos ali, né? E aí você imagina, há determinados crimes, pessoal, que nem bandido aceita. Nem bandido aceita, porque é muito bárbaro, né? Sim. Então você imaginar pegar 2 crianças, sacrificar, matar num ritual satânico de prosperidade, aí você esquartejar as crianças teriam sido estupradas, é tudo de ruim. Então essas pessoas que estavam presas estavam correndo alto risco de vida dentro do presídio, porque nem os bandidos aceitavam isso, né? E a chance deles morrerem lá dentro era grande, porque o crime era muito bárbaro, né? Como tinha sido contado. E aí comecei a desconfiar e comecei a encontrar algumas pequenas mentiras no inquérito.
E como é um caso todo emblemático, todo místico, né? Qualquer mentira, ela toma uma proporção grande. Então, por exemplo, ele apresentou lá numa entrevista a capa do ritual satânico, a capa e uma máscara de um cachorro que teria sido usado no ritual, e foi dito que aquilo lá tinha sido encontrado dentro de um cofre. E aí, durante as investigações, eu descobri que não foi encontrado dentro do cofre. Eu falei, mas por que mentir um detalhe desse, né? Porque daí Não se torna mudava. muito mais místico. Guardou a capa que foi usada no ritual num cofre, Sim, guardada sim. 7 chaves. Entendi, Tudo, né? 7 de novo. entendi. Cria um corpo maior. E aí algumas mentiras foram aparecendo assim e a investigação foi avançando até o dia que eu me toquei que era tudo mentira. Putz. Entendeu? E já tinha Poder Judiciário decretado prisão, os caras estavam presos, testemunhas contra os caras, né? E aí começou uma luta que assim, o trabalho do delegado de polícia normalmente é prender culpado, né? E aí começou o meu trabalho, que é soltar inocente. Então eu tive que fazer toda uma investigação para comprovar a inocência. Que pressão do caramba, né? Não, pressão por quê? Porque os caras podiam morrer. E como é que ia ficar a minha consciência? Sim. Eu sabendo que o cara inocente morreu dentro do presídio e eu não consegui salvar o cara, tu entendeu? Sim, a pressão de estar duas crianças numa situação dessa, né? O que aconteceu, e do outro lado, mais inocentes, pessoas inocentes, então, presa. Somado a isso é o seguinte, o verdadeiro assassino ganhando tempo. Claro. Porque ninguém estava investigando o que realmente aconteceu. E até hoje o caso não foi solucionado, né? Até hoje não se sabe. Sim. E assim, ó... Mas isso foi uma imaginação dele, será? O que aconteceu? Depois que eu descobri que era tudo mentira, eu tinha que provar que era mentira. Depois eu tinha um problema, né? Porque é o seguinte, essas pessoas foram corrompidas. E como é que elas foram corrompidas? O delegado prometeu para elas, o delegado que inventou toda a história, né? Prometeu para elas, não, nós vamos te colocar no Protege, que é o Programa de Proteção à Testemunha. E lá você vai ter moradia, vai ter um salário, vai ter proteção policial. E as pessoas, as testemunhas que mentiram no processo, elas efetivamente ingressaram no Protege. E depois de mais de 2 horas de depoimento, eram 3 testemunhas chaves, né? Até que, afinal, já vi que vocês sabem tudo mesmo, é tudo mentira. E aí entregou. E eu menti porque foi o delegado que me prometeu. Eu falei, putz, então o delegado tá envolvido, né? E aí, num dos mandados de busca que foi feitos na casa dele, ele foi condenado, agora está em grau de recurso no tribunal, mas já foi condenado. Foi encontrado um livro na cabeceira da cama dele, um livro que tinha ipsis literis o que era o ritual satânico. Então ele tirou isso de uma imaginação. de uma história de um livro fictício e botou num caso real, né? Mas é um absurdo, porque você prendeu 5 inocentes, podiam ter morrido. Caramba, cara. Então, assim, pra mim é emblemático, porque assim, a função do delegado, na verdade, não é prender as pessoas, né? Como eu falei ali. A nossa função é em busca da verdade. Mas normalmente a busca da verdade, ela reflete na prisão do culpado, né? Sim. E no meu caso, na busca da verdade, eu lutei para comprovar a inocência e, graças a Deus, consegui comprovar antes que uma tragédia acontecesse, deles morrerem, e conseguimos, então, libertar 5 inocentes e revogar a prisão dos outros 2 que estavam foragidos, né?